Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais uma aula de doenças infecciosas. Hoje a gente vai falar de uma doença que é bem cruel aí, principalmente para os cães. Creio que vocês já imaginam qual seja, que eu também comentei na última aula que nós iríamos abordar sobre essa doença nessa aula de hoje. Essa aula talvez seja um pouquinho longa, mas ela é bem interessante. Vocês têm que ter um bom conhecimento a respeito dessa doença para a gente falar tudo certinho, perfeito? Então vamos começar então. A doença em questão, que eu havia comentado, é a sinomose. Então vamos lá. Opa, falhou aqui. A sinomose é uma doença altamente contagiosa e letal. Eu coloquei aqui que ela é pandêmica porque ela tem em todas as regiões do mundo. Não falha um canto que não tem. Tem um carnívoro, um canídeo da vida, vai ter a doença sinomose ali. É uma doença pandêmica, se a gente parar para pensar. É igual o que? O coronavírus que está trazendo a gente para dar essa aula online aqui. Falando disso, o que acontece? Apesar de ela ter em todo o mundo, a sua forma de apresentação, apesar de ser semelhante, ela vai apresentar com o quê? Com frequências e ocorrências variáveis. Tem épocas que apresentam com maior intensidade, tem épocas que apresentam com menor intensidade. Basicamente isso, e dependendo da região. Beleza? Agora um pouquinho de história para vocês entenderem isso aí. A primeira descrição que a gente teve da doença sinomose por si só, desse estilo, dos sinais clínicos apresentados, foi em 1746, ou seja, no meados ali do século XVIII, por esse gente boa que está ali em cima, com esse cabelinho branco engraçado aí. Esse era o D. Antônio de Ulloa, era um espanhol que na descrição do seu livro, que era Relação Histórica da Viagem à América Meridional. A América Meridional, se vocês não sabem, é nossa América aqui, a América do Sul. Ele descreveu os sinais disso que apresentava em vários cães. Entenderam? Então, vamos para frente. Aí, pouco tempo depois, ou seja, vamos retornar aqui, 14 anos depois, essa doença já havia sido relatada na Espanha, depois veio na Inglaterra, depois na Itália e na Rússia. Aí você pensa, caramba, o negócio começou aqui nas Américas, né? 3 anos depois, ou seja, em 1763, lá em Madrid, lá na Espanha, o que aconteceu? 900 cães morreram por causa dessa doença no mesmo dia. Tá igual o Jornal Nacional, morrendo 1000 pessoas por dia aí, mas lá nessa época aí foi 900 em um dia, 900 cães. É coisa pra caramba, né? Aí, com o passar dos anos, o que foi ocorrendo? Em 1844, ou seja, 88 anos depois desse relato, desse primeiro relato dessa doença na Europa, teve a primeira infecção experimental. Como que foi essa infecção experimental? Então, pessoal, aí como é que foi feita essa infecção então? Coletou a secreção de animais infectados, por exemplo. Você sabe que a sinomose aí, claro que você já deve ter visto pelo menos uma vez na vida, né? O animal apresenta secreção ocular, secreção nasal e assim vai. O que eles fizeram? Pegou essa secreção que estava saindo do nariz de um cão e colocou em um filhotinho jovem na boca dele. O que aconteceu? Esse animalzinho, sim, foi infectado. Essa foi a primeira infecção experimental. Isso no fim do século XIX, no meados do século XIX. Mais ou menos 100 anos após o primeiro relato. Em 1905, ou seja, no início do século passado, foi isolado e identificado o vírus. Nessa mesma época, o pessoal estudava bem esse vírus aí, porque tinha a possibilidade das vacinas, esse vírus ter uma semelhança muito grande com o vírus do sarampo, já que o sarampo também é um paramixovírus. Perfeito? Então, vamos continuando isso aí. Essa doença, pessoal,
ela é bem cruel, isso eu comentei com vocês. Elas vão acometer principalmente os animais da ordem carnívora, ou seja, os carnívoros, herbívoros em geral, não vão ser afetados, com destaque para algumas famílias. Vamos falar quais famílias então? A Canidae, que compreende no caso aí o graxaí, o cão do mato, o cachorro doméstico, os lobos, que é os canis lupus. Esse é um grande exemplo, que é o que está mais próximo da gente ali. Outro exemplo são os guaxinins, que é dessa família Procyon, também são afetados pelo vírus da sinomose, pelo canine distemper virus, ok? Vamos gravar até o inglês. Os furões também são afetados com o vírus da sinomose, lembrar que é um carnívoro também. O cagambá, eu jurava que esse animalzinho aqui ele chamava gambá, mas ele é chamado de cagambá. Esse é o gambá característico que solta aquele odor todo como uma maneira de proteção, não aquele marsupial que nós temos aqui na região. Mas a confusão desse aí é mais para o nome dele, que é cagambá. O nosso aqui é o gambá, beleza? Essa é a confusão que tem ali. Outro animal, outra família que é também afetada pelo vírus da sinomose são as hienas, que é feia para danar, né? Se parar para olhar, olha que tem mais feio. Mas também são afetados pelo vírus da sinomose. Outro são esse bicho bonitinho aqui, ó, que são chamados de panda vermelho. Esse é mais um. Esse já é da região asiática, lá da região onde tem neve, essas coisas. Não é da América do Sul. Outro, esse da família Viveridae. Diferente a família, diferente esse animal também, né? Que são as civetas. Esse animal foi até implicado como um dos originários aí do coronavírus humano, esse dessa pandemia que nós estamos tendo aqui na atual conjuntura, né? Agora, outros conjuntos de animais são os felídeos, mas não os felídeos domésticos que a gente tem, são os grandes felinos, por exemplo, tigres e leões. Perfeito? Essas são as principais famílias ali. Outras espécies de carnívoros e não carnívoros domésticos também podem ter o vírus da sinomose também. Tanto alguns animais selvagens terrestres até marinhos. E até mesmo há relatos de primatas não humanos que carregam o vírus da sinomose. Interessante, né? Até macaco pega esse trem. Então, vamos lá. Vamos continuar. O agente infeccioso dessa doença é um vírus, como eu já tinha comentado, é um vírus da sinomose, de RNA envelopado. É interessante a gente sempre lembrar desse envelopado aqui, de fita única, da família, que eu havia comentado também, Paramyxoviridae, e é do gênero Morbillivirus, beleza? Esse vírus ele é composto por 6 proteínas virais, que vai N, P, H, L, M, F e E. A proteína nucleocapsídeo, a N, bonitinha aqui. A proteína fósforo, que é o P aqui, também ligado ali. Larg, de grandão, de comprida mesmo. Hemaglutinina e a difusão. Essa proteína de fusão é uma das que causa problemas celulares ali, propicia a fusão dessas células e depois lise das mesmas. Uma das coisas que a gente tem que ter ideia é que no envelope lipídico apresentam 2 glicoproteínas de superfície, F e H. Foi o que eu mostrei para vocês nessa imagem anterior aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui. Tá bem pequenininho, mas eu acho que dá para vocês verem. Que é F e H. Essas duas são 2 glicoproteínas de superfície que vão ser responsáveis pela entrada e saída do vírus dentro das células. Ou seja, essas glicoproteínas são responsáveis pela invasão celular, em poucas palavras, né? E como eu havia comentado com vocês, o vírus da sinomose,
que a gente vai classificar muitas vezes com CDV, que é o Canine Distemper Virus, ele compartilha muitas características antigênicas e patogênicas com o vírus do sarampo humano, que causa essas alterações aqui, ó. Essas alterações de pele. Eu não sei se eu tive sarampo, mas quem já teve aí talvez lembra disso aqui, ó. E outros sinais clínicos que são esses aqui de cima. Febre, tosse seca e coriza. São sinais assim quase clássicos do que? Da sinomose. Sinal que eles compartilham algumas características antigênicas também, semelhantes e patogênicas. Por isso que causa essas lesões iguais. Perfeito? Vamos continuando. A patogenicidade das cepas é bem diferente. Tem algumas cepas que são menos virulentas, que não vão causar tanto dano no animal, e outras que são o odoborogodó, que caiu uma cepinha do vírus lá no animal, já mata o bicho, em poucas palavras, né? Isso é um exagero da minha parte, mas é grande a quantidade de vírus, de virulência que essas células apresentam. O que vai afetar essa variação vai afetar a gravidade, ou seja, alguns vão apresentar sinais mais brandos, outros sinais mais graves, e a extensão ou tipo da doença. Se ela pode ser sistêmica, se ela só pode ser localizada e assim vai. Por exemplo, algumas cepas vão ter a característica o quê? Neurotrópica. O que é uma característica neurotrópica? Tem a incidência de ir falar vulgarmente, nos nervos, mas na região de neurônios, no sistema nervoso em geral. Sendo essas aí as mais virulentas. Por isso que muitas vezes a gente fala, tá com sinal neurológico, ixi, deu ruim, entenderam? E outras vão causar apenas a desmielinização, mas também atuando no sistema nervoso. As propriedades das proteínas estruturais que vão alterar essa virulência. Ou seja, a característica de cada uma dessas aqui, ó, que vai causar a virulência. Se é maior, se é menor, se a sua capacidade de entrar na célula é maior, se a sua capacidade de ir para neurônios, por exemplo, é menor e etc. Perfeito? Então, vamos seguindo. Esse vírus, como eu havia falado anteriormente, ele é um vírus envelopado. Vocês lembram das aulas do semestre do ano passado, quando vocês fizeram microbiologia em relação às glicoproteínas presentes no envelope? E o vírus ele fica desprotegido se não tem esse envelope. Ou seja, é um vírus extremamente sensível no ambiente. Agora, comparado com o da última aula, que falamos sobre o parvovírus. O parvovírus não tem um envelope e ele é o quê? Muito resistente ao ambiente. O vírus da sinomose, o Canine Distemper Virus, ele, com a luz ultravioleta, o que acontece? Também ele é sensível disso aí. Teve um calorzinho ali, ele é sensível? É bem sensível também. Ressecamento também vai eliminar esse vírus. Ou seja, calor e falta de umidade também elimina esse vírus. Olha que comparação simples aqui. Em secreções ou tecidos, ele vai sobreviver por 1 hora a 37 graus. Ou seja, vamos supor, passou um cachorrinho que estava com sinomose e espirrou no chão ali. Só que tá aquele calor do cão, né? 37 graus. Depois de 1 hora ali, o outro cachorro pode passar tranquilo ali que não teve problema nenhum. Por quê? Ele já eliminou o vírus nesse calorzão. Agora, se a temperatura está mais baixa, essas secreções ou tecidos ali, esse vírus vai acontecer o quê? Vai perpetuar por mais tempo. Uma das coisas que ele leva a essa frase aqui, ó, quanto menor a temperatura, maior a sobrevida. Há relatos que o vírus, quando armazenado a menos 65 graus, ou seja, frio pra caramba, ele dura por pelo menos 7 anos, podendo durar até mais. E pensando em vírus envelopado, ele vai ter muitas outras sensibilidades, por exemplo, detergentes, amônia quaternário, tudo que você utilizar para desinfetar, você vai conseguir eliminar esse vírus facilmente. Perfeito? Principalmente aqueles compostos que vão degradar o envelope do vírus. Então, perfeito. Vamos para frente.
Aí, pessoal, vamos falar agora um pouquinho da epidemiologia dessa doença, que é bem cruel. Já falei com vocês isso. A propagação dessa doença viral vai ocorrer 7 dias após a inoculação experimental. Isso foi o que eles observaram numa inoculação experimental. Como que faz essa inoculação experimental? Daquele mecanismo que foi feito no meados do século XVIII, lá em 1746, que eu havia comentado com vocês. O vírus, essa propagação, então, é o que é? A partir do momento que foi infectado o animal, uma semana depois ele já está eliminando esse vírus ali para o ambiente, perfeito? O vírus vai se encontrar em maior concentração em exudados respiratórios, foi o que eu havia comentado, da secreção nasal mucopurulenta que os animais apresentam normalmente, disseminando então pela exposição desses exudados através de perdigotos, tanto orais quanto nasais, mas podendo ser isolado em diversos tecidos corporais e secreções. Um exemplo desse local que a gente pode isolar o vírus comumente é na urina, que nada mais é que uma secreção corporal também. Esse vírus, mesmo com o animal tratado clinicamente ok, ele pode ficar sendo eliminado de 60 a 90 dias após a infecção. Ou seja, uma cura clínica disso aí não quer dizer que o animal não está eliminando o vírus mais e está ok. Não, ele pode eliminar por um bom tempo ali. Apesar de a gente pensar nessa eliminação após o tratamento, a gente tem que lembrar uma coisa. Mesmo vacinando os animais, por que a gente tem que fazer vacinações até anuais, dependendo do caso? Essa imunidade é duradoura, mas não é absoluta. Ela pode ficar um tempo necessitando de reforços vacinais posteriores. Beleza? Então, vamos para frente. Alguns estudos, olha que interessante, demonstraram que a taxa de infecção é mais elevada que as taxas da doença clínica. Pô, Marco, mas você não está falando a mesma coisa? Não. Pensa comigo, pessoal. Quantas pessoas, vamos pegar de novo, fazer uma comparação com a pandemia aí. Quantas pessoas assintomáticas no mundo temos e quantas pessoas sintomáticas temos? Não dá para saber ainda, mas se for pegar, por exemplo, eu posso ter tido coronavírus e não ter tido sinal clínico. Logo, as pessoas que convivem comigo proximamente ali podem ter também e não ter tido sinal clínico nenhum. Ou seja, a taxa e vamos supor que uma pessoa daqui de casa apresentou. Vamos supor que vivemos em 5 aqui. Na verdade são 2, mas vamos supor que somos 5. Desses 5, olha, um pegou coronavírus sinal clínico, ou seja, a doença clínica que eu estou comentando com vocês, e os outros 4 se infectaram, mas não apresentou o quê? A doença clínica. Então, o que quer dizer isso? A taxa de doença clínica ela é menor do que a taxa de infecção. Entenderam isso aí? Bem simples, né? Isso corrobora com a ideia de que essa doença tem um certo grau de imunidade natural ou que a vacinação já está funcionando. Basicamente isso. Ah, mas tem muitos casos de sinomose ainda. E quantos casos vocês não veem que possa ter sido só apresentado subclinicamente? Entenderam? E isso é comum, que muitos cães podem até eliminar o vírus, ou seja, ir eliminando para o ambiente sem exibir sinal nenhum de doença. É o mesmo esquema do coronavírus humano aí, que é uma infecção subclínica. Quantas pessoas assintomáticas não apresentam sinais clínicos e estão eliminando para o ambiente aí o vírus do coronavírus. É a mesma coisa. Essa doença, ela acomete geralmente cães de 3 a 6 meses de idade, comumente, mas pode atingir animal de qualquer idade. Os idosos também são bem suscetíveis. Lá em Minas, quando a gente estava durante a residência, a gente pegava animais jovens, mas também animais muito senis, com casos de sinomose também. E é importante a gente pensar em relação a isso, que nesses casos
de animais jovens, igual tá aí, ó, de 3 a 6 meses. O que acontece aos 3 meses? Se a mãe do filhotinho lá do cão, ela é imunocompetente, ou seja, tem uma imunidade contra a sinomose, por exemplo, o que vai acontecer? Ela vai passar no leite ali, no colosso, essas coisas, anticorpos. Quando vai estar findando esses anticorpos ali? Próximo ao 3º mês. Entenderam o porquê dessa época? Interessante isso, né? Então, vamos seguindo. Um outro estudo, isso é relato da literatura, né, pessoal? Relata que cães braquicefálicos, lembram o que é cães braquicefálicos, aqueles da cara amassada, apresentam menor prevalência, mortalidade e sequelas menores comparadas com os cães dolicocefálicos. É uma coisa que eu não parei para reparar assim, mas é engraçado, eu não lembro de ter atendido pugs, shih tzu, lhasa, esses animais braquicefálicos com sinomose com tanta frequência como eu encontrava os dolicocefálicos, que são os mais comuns também, SRDs que nós temos, né? Não sei se dá para ter essa comparação, mas é interessante o modo de pensar. E dessa doença, apesar de ser uma doença cruel, como na parvovirose, as infecções concomitantes agravam bem o quadro da doença. Um exemplo desse é o adenovírus canino tipo 2, que pode causar uma pneumonia fatal. Entenderam isso? Mas uma das coisas que eu achei bem interessante foi isso aqui, pessoal. Isso aí eu vou dar uma pesquisada depois, ou vocês até pesquisam por curiosidade e me contem o que vocês acham disso, perfeito? Então vamos continuando. Vamos agora abordar um pouquinho a respeito da patogenia dessa doença. É uma doença cruel. Olha como é que acontece essas coisas. Durante a exposição natural, o vírus se dissemina por aerosóis. O que são aerosóis? Como se fosse o vaporzinho ali de água. E o contato com o epitélio do trato respiratório superior. O inalar aquele vírus ali, em poucas palavras, né? Após essa inalação, 24 horas depois, vai se multiplicar nos macrófagos teciduais, e se disseminar por meio dos linfócitos para as tonsilas, linfonodos, brônquios. Ou seja, já cai no sistema imune ali, nas vias linfáticas. Aí, após 2 a 4 dias após essa infecção, depois disso aqui, o que vai acontecer? O número de vírus nas tonsilas e nos linfonodos vão fazer o quê? Aumentar em grande proporção. Vamos continuar. Aí, ou seja, 2 a 4 dias depois, após essa infecção, vai ocorrer a multiplicação desse vírus nos tecidos linfóides, no tecido esplênico, intestinal e hepático, ou seja, já está um espalhamento ali, já está tendo uma alteração sistêmica. Aí a proliferação no tecido linfóide vai corresponder com quem? Com o início da elevação da temperatura corporal, ou seja, vamos colocar como se fosse a primeira onda de febre. E uma leucopenia. Essa leucopenia vai trabalhar junto com o quê? A linfopenia. Vamos supor que vamos supor que a gente pega os valores de referência para um cão, por exemplo, de linfócitos, se eu não me engano, é de 1.500 linfócitos que tem que ter no exame ali. 1.500 por mililitro, não tem nem assim, mas vamos pegar o número de 1.500. Nos casos desse de linfopenia, esses animais vão apresentar abaixo de 500, muitas vezes até zerando, como no caso até da parvovirose que eu comentei com vocês, que causa uma linfopenia considerável. Perfeito? Aí depois de um tempo, o que a gente vai ter? Vai ter essa proliferação do tecido linfóide, com esse primeiro pico de febre ali. Vamos ter a disseminação viral para células epiteliais, que a gente vai apresentar, os animais vão apresentar alguns sinais dermatológicos também, e no sistema nervoso central. Isso se dá 8 a 9 dias pós-infecção por via hematogênica. Só que aí, pessoal,
essa disseminação por via hematógena, eu tinha colocado até essa sigla aqui, ó, isso vai depender de quê? Das condições imunológicas, que eu coloquei esse IM, né, do cão, que muitas vezes o que acontece nesse cão? Se ele ele está muito imunocompetente, ele vai conseguir debelar isso aí, muitas vezes, perfeito? Então, vamos continuando isso aí. A eliminação, então, a excreção desse vírus nas secreções corporais vão começar no momento dessa colonização que epitelial. A partir do momento que esse vírus teve essa disseminação por via hematogênica, vai ter o que? O início dessa secreção corporal. O que eu comentei inicialmente aqui, ó, cadê o trem? Dessa propagação ocorrer 7 dias após a inoculação. Nesse caso aqui é o que? Experimental, o que eu estou comentando aqui naturalmente, beleza? Então, vamos continuando. Aí, 14 dias após a infecção, com títulos de anticorpos adequado e citotoxicidade celular funcional, ou seja, as células T, CD8 ali, conseguindo eliminar as células infectadas, vão conseguir eliminar o vírus na maioria dos tecidos. E nesse caso, o animal não vai apresentar sinais clínicos nenhum. Esse é um exemplo de um animal que imunocompetente, onde a imunidade humoral e a imunidade celular estão ok. Agora, nesse caso, o que acontece? O IgG específico do vírus vai ser eficaz em neutralizar os vírus extracelulares. Entenderam? E com isso, já que eu estou inibindo o que está do lado de fora lá, você não entra nem por reza brava. Assim mesmo, o que vai acontecer? Ele não vai entrar e não vai ter a disseminação intracelular. Joia? Então, vamos seguindo. Agora, se o cachorro já está com aquela imunidade mais ou menos ali, ou seja, níveis medianos de resposta imune, e títulos de anticorpos um pouquinho mais demorado, mais tardio, por volta dos 9 a 14 dias pós a infecção, vão apresentar a disseminação viral para os tecidos. Esse aqui, ele vai nem apresentar nada e não vai ter essa disseminação para os tecidos ali, beleza? Aí, o que vai acontecer? Os sinais clínicos desenvolvidos vão ser atenuados à medida que vai se o quê? Adequando a resposta imune e o vírus vai sendo eliminado. Vou desenhar aqui que fica mais fácil. É um gráficozinho assim, ó. Aqui é a resposta imune, aqui é a doença. Como isso aqui vai aumentando, isso aqui vai diminuindo. Entenderam? Basicamente isso. Quanto maior a resposta imune, mais eliminação do vírus aqui. Joia? E isso é interessante que a gente, nessa fase assim, a gente pode ter o quê? A persistência desse vírus por longos períodos, tanto no tecido do neurônio, uveais do olho, além dos coxins plantares. Pô, Marco, mas os coxins plantares, sim, eu vou mostrar para vocês as lesões que apresentam essa doença. Vai ver que trem feio, né? Essa proteção e essa resposta é variável. Se o vírus é muito virulento, mesmo ele sendo imunocompetente, pode causar um dano ali. E se, por exemplo, mesmo ele não seja tão virulento, mas vem uma carga viral e um caminhão para cima de um cachorro, óbvio que vai ter grandes danos. Agora, se o animal ele é imunoincompetente, ou seja, ele tem competência nenhuma para lidar com o vírus imunologicamente falando, dentro de 9 a 14 dias ele vai ter o quê? Disseminação viral para todos os tecidos. Beleza? Nas 2 primeiras semanas ali pós-infecção já vai ter disseminação para todos os tecidos. Sinais clínicos nesse caso já são bem mais graves e o vírus vai persistir nesse animal por toda a vida, até a morte, né? Ou coisa pior.
Esses sinais podem durar de 1 a 2 semanas, os sinais clínicos ali. Mas geralmente dura de 1 a 2 semanas e o que acontece com esse animal? Morre. E outra coisa que é muito comum, que essas infecções secundárias, essas já elevam bem a gravidade da doença. É o mesmo esquema que eu havia comentado com vocês da parvovirose e do coronavírus também, o canino. E isso pode culminar em óbito do animal. Perfeito? Vamos seguindo então. Essa imagem aqui, pessoal, olha que interessante. Isso aqui é basicamente o que eu expliquei para vocês. O vírus, o Canine Distemper Virus, olha que bonitinho aqui, meu inglês já está até melhorando. Ele entra pela via respiratória, pode se disseminar para as tonsilas e linfonodos ali próximo. Após a replicação, essas coisas, multiplicação desse vírus, esse vírus vai para a via linfática, através de macrófagos que ingeriram ele, essas coisas fagostaram nesses linfonodos, vai pela via hematógena, depois de ir pela via linfática. Da via hematógena, o que vai acontecer? Ele vai ter a hemoviremia, não, a viremia, desculpa, a viremia, e isso vai espalhar para todo o corpo. Isso tudo aonde? Dentro de um macrófago ali, um monócito, por exemplo. Aí que vai para onde? Vai para o sistema nervoso e chega lá na cabeça. Aí a gente vai ter, e pode também ter, a infecção via o olfato aqui, ó, pelo nervo olfatório ali e subir. Olha para vocês verem que trem, né? Aí chegando lá na cabeça, o que vai acontecer? Tem a circulação de sangue, esse vírus vai entrar por via hematógena, ele é neurotrópico, ou seja, a tendência é ele ir para os tróficos, neurônios, etc. E aí já começar as lesões todas. Entenderam como é que é esse negócio? Então vamos seguir. Falamos bem da patogenia. Agora vamos para uma parte que é o que a gente vê mais clinicamente, né? Mas é importante a gente lembrar do que eu falei nos últimos slides aí para vocês entenderem direitinho. A gente vai ter alguns sinais clínicos. Vamos começar pelos sinais sistêmicos. Esses sinais sistêmicos, ele é bem variado. Isso vai variar de acordo com a virulência da cepa, coisa que eu já falei com você. Condições ambientais, se é em locais quentes, muito quente, por exemplo, não é tão comum surtos dessa doença lá. Por quê? O vírus ele é eliminado facilmente pelo calor. Outra condição é o quê? A imunidade e a idade do hospedeiro. Se ele é jovenzinho e é imunocomprometido, o trem vai dar bem ruim. Agora, se ele tem anticorpos maternais, foi vacinado, essas coisas, ele pode apresentar a infecção, porém, sinais subclínicos. Mais de 50% dos animais, eles vão apresentar o quê? Sinais subclínicos. Ou seja, não sinal bem tranquilinho, sinais brandos ali dessa doença. Quais são os sinais brandos dessa doença? Os sinais subclínicos, muitas vezes, né? Mas vamos pensar em sinais brandos. Subclínico é aquele que nem apresenta sinais clínicos. Vai ter inquietação, é aquele animal que não para quieto, mas em uma condição patológica, não é aquele animal que é hiperativo, não. Esse animal vai apresentar uma falta de apetite, febre, infecção de trato aéreo superior, com secreção seros purulenta, muco purulenta nasal. Muitos cães vão apresentar tosse seca. Vocês lembram que eu comentei com vocês a respeito da tosse dos canis, né? Vai apresentar aquela tosse seca, improdutiva. Isso são sinais bem leves. Outros também vão apresentar o quê? KCS, que é o queratoconjuntivite seca, em inglês, né? Mas não vou gastar meu inglês aqui, que eu não sei como é que fala, não. Mas o bom português é ceratoconjuntivite seca. Essa ceratoconjuntivite seca, ela é comum tanto nessas infecções sistêmicas quanto nas infecções subclínicas. Ou seja, apresentou a KCS ali, pode ter sido até momentâneo. Joia? Agora, essa evolução até dos sinais graves sistêmicos vai acometer
cães de qualquer idade, os sinais graves, sendo mais comum nos jovens não vacinados, é o que eu comentei na patogenia com vocês. Esses animais podem apresentar uma KCS, uma ceratocondilite seca discreta, apresentando secreção serosa e mucopurulenta no olho. Olha para vocês verem, no olho. Essa tosse seca que eu havia comentado aqui com vocês, que é semelhante à tosse dos caninos, ela evolui para uma tosse úmida e produtiva. Toda hora que tosse sai aquele catarro, aquele conteúdo purulento ali. Na ausculta pulmonar desse animal, a gente vai auscultar estertores pulmonares, característicos até de uma pneumonia, pode ser uma infecção secundária causadora dessa pneumonia. Esses animais vão apresentar depressão e anorexia, vários episódios eméticos, por isso que muitas vezes essas doenças virais a gente fica na dúvida, é tal coisa, não é? A gente fica naquela dúvida, né? Outra coisa, ele pode apresentar diarreia, pode ser líquida e sanguinolenta. Que outra doença causa isso? O que a gente comentou na última aula, que foi a parvovirose, não é verdade? E também esses animais, além disso tudo, apresentam o quê? Morte súbita. O que é morte súbita? Estava andando pela rua e morre. Mas esse animal que já estava com outros sinais clínicos, ele só vai morrer de uma vez, rapidinho, beleza? Olha o que eu havia comentado com vocês em relação à secreção serosa, a mucopurulenta. Olha isso aqui, ó. Olha que olho seco. Olha a secreção aqui no cantinho. Olha esse aqui. Esse aqui é o catarrento clássico. É o que a gente fala da sinomose muitas vezes. Chama o animal de catarrento. Porque olha isso aqui. Secreção ocular, muco purulenta, bem purulenta a maioria das vezes. Ambos bilateral. E uma coisa que é até interessante. Ambos os animais que eu coloquei da foto aqui, ó, são ambos dolicocefálicos, do focinho comprido. Talvez tenha alguma probabilidade que a via de entrada desse vírus é nasal. Eles têm uma maior área, lembrando quando eu comentei com vocês a respeito da aspergilose, uma maior área de contato, talvez, é uma possibilidade, pessoal. Entenderam? Esses são os tipos de secreção. Olha esse nariz aqui, como é que tá. Entenderam? Além desses sinais mais graves sistêmicos ali, esses animais podem apresentar alterações dermatológicas. Em filhotes, é muito comum a ocorrência de dermatites vesiculares e pustulares, e sem sinal nenhum do sistema nervoso central. A gente vê a barriguinha do filhotinho dessa maneira assim, parece uma testa de adolescente, cheia de espinha, mas isso é muito comum, sabe? Outros animais, a gente vai apresentar também a hiperqueratose nasal e digital. Só que uma das coisas que é interessante, os animais que apresentam essas lesões dermatológicas dessa maneira aqui, ó, elas não apresentam alterações do sistema nervoso central. Agora, já esses que apresentam essa hiperqueratose aqui e essa hiperqueratose nasal aqui, ou seja, no coxim plantar e no nasal aqui, ó, o que vai acontecer? Esses, no caso, já tem sinais neurológicos. Ou seja, esse cachorrinho aqui que eu mostrei para vocês, provavelmente tem algum sinal neurológico concomitante. Que eu não sei se vocês conseguem observar. Olha o focinho desse animal, como está. Entenderam? Então, vamos seguir. Agora, os sinais neurológicos. Esse, ao meu ver, clinicamente, como médico veterinário clínico, é um sinal que eu sempre considero como um agravante. O animal apresentando sinal neurológico na infecção da sinomose é já um prognóstico mais desfavorável um pouquinho. 1 a 3 semanas após a recuperação das doenças sistêmicas, essas que eu falei com vocês aqui, é imprevisível. Geralmente vai apresentar 1 a 3 semanas após a recuperação, mas pode ser concomitante àqueles todos os sinais. A biologia nunca é matemática, pessoal. A doença sistêmica, ela pode ter o quê? Um fator preditivo para neurológico, ou seja,
os sinais ali começam e ele se acentua os casos neurológicos, podendo ser agudo ou crônico, e geralmente eles são o quê? Progressivos. Começa com um tiquezinho e o negócio vai estendendo. É como se fosse o pessoal chegando na boate, né? Começa a curtir, né? E depois já está se jogando. Tipo isso. Como eu havia comentado no início, quando eu falei dos sinais neurológicos. Quando temos sinais neurológicos, ele é o que vai nos dar o prognóstico a respeito da recuperação. Geralmente a recuperação já é bem mais difícil, entenderam? E os sinais vão variar de acordo com a área afetada do sistema nervoso. Eu vou passar um vídeo para vocês que mostra um exemplo assim de um animal com uma alteração neurológica e aparentemente ele não tem sinais sistêmicos da sinomose. Claro que vocês já devem ter visto esse vídeo alguma vez em algum lugar. Vamos passar então para vocês verem. Opa. Cachorrinho dançando a música em alto. Deixa quieto, pai. Olha lá, ele não para de pular. Isso é o que a gente chama de euforia. Olha lá como ele fica. Cachorro curtindo alto som. Pessoal, esses sinais neurológicos apresentados ali, geralmente, animais até dormindo, ele mantém esses sinais. Muitas vezes, a gente vê esse sinal ali, esse é o que? A mioclonia. O animal é um movimento involuntário. Ah, mas ele está mexendo assim, é tique nervoso? Não, é uma alteração neurológica que causa isso aí. Esses animais também podem apresentar hiperestesia, ou seja, se esbarrar ele já sai gritando de dor e tal, mas é uma alteração neurológica. Pode apresentar rigidez cervical, fica com o pescocinho travado assim, e também até trismo mandibular, que fica travado, não abre nem por reza brava. Esses animais também podem apresentar convulsões, é muito comum. Agora, começou convulsões, igual eu falei, o prognóstico já é mega desfavorável. Sinais cerebelares e vestibulares. Cerebelares, vamos pensar no nistagmo vertical, horizontal. Sinais vestibulares, ataxia para movimentar, hipermetria, tá andando como se fosse andando na lua, entenderam? Também pode ter alterações na medula espinhal, como paraparesia, tetraparesia, com ataxia sensorial. Paraparesia e tetraparesia são diferentes de paraplegia e tetraplegia. Paresia é fraqueza, beleza? E uma das coisas que é interessante é o que? A mioclonia, que eu comentei. Tanto o animal, tanto acordado e dormindo, ele vai manter o movimento. Está lá de olhinho fechado e sacudindo. E as convulsões que eu havia comentado com vocês, que é um efeito preditivo do prognóstico aí. Perfeito? Eu vou passar um outro vídeo, mostrando esses sinais clínicos não só em cães. No caso do vídeo, é em leão essa infecção. Olha que interessante. Eu vou desligar só a minha câmera aqui para vocês verem como que fica isso aí. Olha para vocês verem. Vou passar aqui. Olha para vocês verem essa convulsão do leão. Olha. Isso, no caso, causado pelo vírus da sinomose. Maak oop. My broer daarin is besig om een of ander aanval te kry. Conseguiram observar? Vou retornar só o início aqui para vocês verem o ato de mascar chiclete desse leão. A ataxia, a dificuldade de deambular esse animal, né? Kry 'n fucking hartaanval. Maak oop.
My broer daarin is besig om een of ander aanval te kry. Isso com o cão é semelhante, é a mesma coisa. Eu não coloquei imagens de cães aí, porque é bem parecido a isso aí, ó. Muitas convulsões, muito comum. E eu coloquei essa imagem aqui acima, porque é bem comum isso aí. Essa é a clínica ali dessas convulsões nesses animais. E no caso desse leão, afetado por quem? Pelo sinomose, que é um grande felino, que eu comentei no início da aula para vocês. Beleza? Agora, esse próximo vídeo aqui, pessoal. Deixa eu passar aqui. Esse já é de um cão com sinomose. Olha para vocês. Clinicamente bem, mas observe a miotonia, principalmente da cabeça. Olha, uma ataxia, uma dificuldade para levantar, uma paraplegia, ou seja, uma fraqueza nos membros pélvicos desse animal. Vem. Olha lá. E sempre a cabecinha. Vem, Spock. Reparem para vocês verem. Vem. Não consegue nem ficar em pé esse animal. Olha. É vem, Spock, como vem. se não fosse trágico, né, pessoal? Vem, Spock. Vem, Spock, vem. E vem, Spock, novamente, vem. né? É um dolino vem. cefálico. Vem, bebê, vem. Vocês verem. Entenderam isso aí que interessante? Então vamos passando para frente. Opa! Outros sinais clínicos que esses animais podem apresentar, pessoal, são através da infecção transplacentária, ou seja, da mãe passando para o filho ali numa transmissão vertical. Esses filhotes jovens, ou seja, os nascidos ali novinhos, eles podem apresentar alguns sinais neurológicos nas primeiras semanas de vida. Alguns casos dessas infecção vertical pode ocorrer aborto e nascimento de natimortos ou filhotes fracos. Isso é bem comum na infecção transplacentária. Agora, aqueles animais que são infectados quando jovens, não sendo essa transmissão vertical, e sim uma transmissão horizontal, acho que é uma horizontal, se eu não me engano, de um outro cão para esse filhote ali, ó, bem novinho, o que vai acontecer? Ele pode apresentar alterações no esmalte dentário, olha aqui, essas irregularidades nos dentes e uma hipoplasia no esmalte algumas vezes. Você só vê o dente manchadinho. Isso quando a gente estava durante a residência, eu vi alguns animais quando a gente estava fazendo limpeza odontológica. Eu não esqueço de um que eu tô lá pelejando para fazer o polimento e tal. Aí um fala, não, relaxa, esse cachorro alguns anos atrás eu atendi ele mais novo, ele teve sinomose. E você via claramente a manchinha no dente dele, sabe? E o cachorro clinicamente sadio, não tinha alteração nenhuma, apenas essa hipoplasia no esmalte dentário. Perfeito? Agora, os outros sinais oftálmicos que esses animais podem apresentar, além da ceratoconjuntivite seca, que eu havia comentado com vocês, podem apresentar uveíte anterior, que é uma inflamação da úvea ocular, uma neurite óptica, ou seja, uma inflamação do nervo óptico. Isso causa uma cegueira nesse animal, beleza? E uma das coisas que é bem interessante para a gente falar, que essas infecções combinadas, ou seja, com outras doenças, pode propiciar o quê? A imunossupressão dos animais pode causar infecções oportunistas. Um grande exemplo disso aí são o quê? A salmonelose. Essa salmonelose é um grande causador da diarreia. Por isso que esses sinais clínicos são bem mutáveis, vai depender também da integração entre uma doença e outra secundária. Joia? Então, vamos seguindo. Para a gente diagnosticar a sinomose, pessoal, a gente tem que basear em que? Os achados anamnésicos e a epidemiologia da doença é fundamental. Isso aqui eu vou até escrever aqui para vocês. Ó. Fundamental. Fundamento. Deu preguiça, né? Mas
fundamental. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente não vai ter o quê? Exames laboratoriais disponíveis para a gente confirmar essa suspeita. Ah, mas eu preciso que não sei o quê. Qual é o maior público dos animais que tem sinomose? É um público baixa renda. Geralmente o pessoal que tem animais e tal, e vamos supor, animal de raça, ou um pessoal que tem um pouco mais de conhecimento e poder aquisitivo, já tem um histórico de vacinação, os animais são vacinados, tem outros cuidados e tal, mas esse pessoal tem uma baixa renda. Não necessariamente que não vai ter os cuidados adequados, mas por isso que a gente tem que basear o quê? Nos achados anamnésicos. Tá, o animal tá sem anorexia, vômito, secreção ocular, nasal, tem de 3 a 6 meses, vamos estender um pouquinho, de 3 meses a 1 ano e meio. Mora num local onde tem histórico de ter animais com sinomose. Velho, é quase que batata, né? A gente tem que pensar dessa maneira. E só não podemos o quê? Ah, juntei isso tudo aqui. Não, é sinomose, não sei o quê. Eu já atendi casos de intoxicação por ivermectina, que no caso lá em Viçosa tem a triagem, que eu já comentei com vocês. Me triaram para o setor de moléstias infecciosas, um caso de intoxicação por ivermectina, por causa da clínica do animal. Baseou na epidemiologia da doença. O animal é SRD, jovem, com alterações neurológicas e tal, e quando foi ver, era uma infecção, uma intoxicação por ivermectina, do vermífugo. Dose errada ali causou, bem brando, o animal estava cego e tal, mas o animal ficou ok. Mas entenderam? Cuidado com esse excesso de confiança em afirmar isso aí. Joia? Nos casos do diagnóstico, a gente pode usar um simples hemograma. O que a gente vai ver nesse hemograma aí? Quais alterações nós vamos observar? Lembra que eu comentei com vocês a respeito dos valores de referência de linfócitos, que era em torno de 1.500, e nós, num caso de sinomose, vai estar uma linfopenia absoluta. Vai estar de 500 ali para baixo. Perfeito? Pode apresentar também nesses animais trombocitopenia. O que é trombocitopenia? Nível plaquetário baixo ali. Lembrar que maquinograma, fica a dica, pessoal. O maquinograma, aquele que só passou na máquina lá, tá trombocitopênico. Não dá para confiar se você não faz um exame desse aqui, que é o esfregado sanguíneo e a comparação no microscópio ali, porque a gente pode ter o quê? Agregados plaquetários, mas não vem ao caso disso aí. Entenderam? Agora, uma coisa que é patognomônica e pode ser encontrado no início da doença são essa inclusão citoplasmática bonitinha aqui, ó. Essa inclusão citoplasmática, ó, vou segurar ela aqui. Essa pequenininha aqui é chamado de quê? Corpúsculo de Lenz ou corpúsculo da sinomose. Entenderam? Esse daqui fez o exame hematológico e encontrou esse corpúsculo aqui e estava com a clínica, batata. Não tem como. Esse é um sinal patognomônico mesmo ali, pessoal. Junto com a mioclonia, apesar de outras doenças poder apresentar mioclonia, só que não com tanta frequência igual a sinomose, juntou os dois ali. E isso aí é bem comum. Eu lembro de um caso lá em Viçosa de um animal que foi por uma lesão de pele, foi feito um hemograma e localizou esse corpúsculo de inclusão. E o que aconteceu? Ele estava com sinomose, aí iniciou o tratamento e tudo mais, aí que ele começou a apresentar os sinais clínicos. Esse corpúsculo de inclusão, então, ele apresenta quando? Na fase inicial da doença, beleza? Ou seja, aquele animal que já está um tempão lá, remoendo e tal, você vai achar isso aqui? Pode até achar, mas não é tão comum você achar, que isso vai ser na fase inicial. Outro método diagnóstico que a gente pode utilizar é o que? A análise do líquido cefalorraquidiano, que nada mais é que o líquor. Nesse líquor, na análise dele, o que a gente vai ver? Um aumento nas proteínas e na quantidade de células, geralmente células inflamatórias, predominando quem? Os
linfócitos, sinal que o quê? Está atuando nos vírus que estão circulantes ali, beleza? Nessas células também pode encontrar inclusões nela ali, beleza? Desse líquor, a gente pode fazer alguns testes imunológicos para detectar anticorpo. E aí, o que a gente faz? Compara os níveis de anticorpos séricos, ou seja, no soro sanguíneo, com o que foi encontrado no líquor. A tendência é o quê? Se o animal está infectado, ele vai estar muito mais anticorpos no líquor do que o sérico. Mas também pode ser o quê? Para a detecção de antígeno. Detectou o antígeno no líquido cefalorraquidiano, batata, não tem nem dúvida ali. Mas também pode fazer outros exames também, como o ELISA, a soroneutralização, a imunofluorescência, entre outros. Esses que eu citei aqui são os principais. Outra coisa que nós podemos fazer é a imunocitologia. O que seria essa imunocitologia? Nada mais é que o quê? A imunofluorescência direta em tecidos. Fiz uma biópsia. Faz essa imunofluorescência. Secreções. Secreção nasal. Suaves dessas secreções. Suaves traqueobrônquicos. Ou até mesmo na urina. A urina é um grande local de eliminação viral que encontrou ali batata. Beleza? O PCR, ótimo para a gente ver se o vírus está circulante ali. Independente da fase da doença, a detecção do RNA é confirmatório, porque é um exame de alta sensibilidade e alta especificidade. Beleza? A imunohistoquímica, que a gente vai fazer através de o quê? Cortes histológicos e a ligação de anticorpos ali. Pode-se realizar também o isolamento viral. Perfeito? Então, vamos seguindo. Agora, a partir de bater o olho, fechou o diagnóstico, tá? O que eu faço com esse animal? Na internet, eu nem quis colocar nessa aula, senão ia ficar bem longa aí. O que vocês vão ver de tratamento? À base de quiabo, de enrofloxacino comprado na agropecuária, que falou que é muito bom, chá de não sei o que, chá de marmelo, chá de não sei o que. Tem 1001 tipos de tratamento, pessoal. Funciona? Óbvio que não. Muitas vezes aquele animal que foi tratado com suco de quiabo, por exemplo, o que fez? Resolveu a hidratação desse animal. Por quê? O que a gente faz é o quê? O tratamento suporte. Esse animal está desidratado? Dá-lhe fluido. Está com ceratoconjuntivite? Corrige a ceratoconjuntivite. Está com vômito? Antiemético. Está com... como é que fala? Convulsões? Anticonvulsivos. E assim vai. Mas há alguns protocolos, há diversos protocolos atuais, que isso é bem de fase, é bem complicado. Eu te falo para vocês que dos que a gente atendia na residência, eu devo ter visto assim, resultado positivo. Se for uns 5, é muito. Isso nesses 2 anos, e eu já comentei com vocês que lá em Viçosa gira mais de 2.000 casos por ano. Imagina, de 2.000 você atender 5 ali que recuperaram. É bem pouco e conseguir recuperar 5. Tem muitos protocolos. Geralmente a gente usa vitaminas A, E, do complexo B. Isso são adjuvantes para esse tratamento suporte. É utilizado algumas vezes corticoides com a fim de reduzir a inflamação do sistema nervoso. Funciona. Antivirais, como por exemplo esse que eu coloquei aqui, a ribavirina. É usado muitas vezes, experiência minha. Funciona? Funciona. Mas tem que pesar na balança os efeitos colaterais. Muitas vezes os efeitos colaterais sobressaem em relação ao resultado positivo. Um dos que eu vi funcionou. Porém, a gente suspendeu o tratamento por causa dos efeitos colaterais. A realização de alguns soros hiperimunes. Vou colocar a imagem de um exemplo aqui para você. Esse aqui em cima, pessoal, é o soroglobulin. Esse é utilizado com uma certa frequência, vendido em agropecuária, essas coisas nacional.
Funciona. Eu, sinceramente, eu nunca tive uma experiência com isso aí. Em teoria, funcionaria, né? Vamos supor, a gente está com um excesso de antígenos ali, de vírus da sinomose circulante. Nesse caso, é um soroglobulin max, porque tem sinomose, corona e parvo. Ou seja, as duas aulas, a última aula e essa aqui, em um, trata tudo. Mas você vai tratar apenas o quê? Os antígenos circulantes. Beleza? Aqueles que já estão dentro de células, essas coisas, você não vai conseguir atuar. Você pode reduzir essa carga viral ali utilizando isso. Mas é bem relativo, né? Mas fica aqui, é uma outra opção também. Pode ser utilizado também, pessoal, como um adjuvante no tratamento, a utilização de acupuntura. Nos casos de paraplegia, tetraparesia, difícil, né? Paraparesia, tetraparesia, animais com hiperestesia. A gente pode utilizar uma acupuntura para quê? Para controlar esses sinais que esses animais estão apresentando. E com isso, dá uma melhor qualidade de vida, uma sobrevida. Funciona? Funciona. Isso eu tenho uma experiência que eu já vi. Eu não faço esse negócio, mas eu já vi que esse negócio funciona muito bem. Outra coisa que podemos utilizar são os anticonvulsivos, que eu havia comentado lá para cima. Anticonvulsivo. Se está com sinais neurológicos, o prognóstico é desfavorável. Mas prognóstico é ruim, vou largar a mão? Não. Você entra com fenobarbital, dependendo dos casos, diazepam para corrigir aquela convulsão naquele mesmo momento. Mas eu não tenho acesso, como é que eu faço o diazepam? Via retal, igual o prefeito lá de Itajaí estava querendo fazer no pessoal. Mas o diazepam via retal, a dose é maior, mas consegue segurar aquela convulsão ali até você fazer um acesso venoso correto. Mas está convulsionando e não para nem por resobravo. O que você vai fazer? Induzir esse animal como? Utilizando o quê? Propofol e mantendo esse animal. A partir do momento que você estabilizou esse animal em coma ali, o que vai acontecer? A tendência é essa inflamação cerebral ali reduzir com o tempo, né? E aí você vai acordando esse animal. Acordou, ele voltou a convulsionar, prognóstico muito desfavorável, ele praticamente não vai voltar, entenderam? Então, tudo isso aqui pode ser de tratamento. Tem outros tipos de tratamento e tal, cada caso é um caso. Eu citei aqui milhões aqui, milhões não, né? Foram 7, 6, mas tem diversos protocolos, essas coisas. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, é seguir esse Instagram aqui, ó. Esse Instagram aqui, pessoal. Esse Instagram aqui, o InfectoVet, ele é do... Esse pode chamar que é doutor mesmo, né? Do Dr. Otávio Valério. O mestrado, o doutorado dele, essas coisas, eu acompanhei partes assim que ele fez lá em Viçosa. Se eu não me engano, ele formou lá também. Foi todo em relação à sinomose. É muito interessante essas coisas e hoje ele é PhD e tudo mais, trabalha com infectologia e é diretor de um grande laboratório brasileiro que é o Texa, lá em BH. Nesse Instagram, ele comenta algumas coisas em relação ao diagnóstico e tudo mais. Eu acho que vale a pena vocês seguirem esse aí, beleza? E falamos do tratamento, essas coisas, dei essa dica aqui do InfectoVet lá do Otávio, para prevenir. O único modo da gente prevenir isso aí é como? Com a vacinação. É simples. Mas tem que ser vacina importada. Pessoal, o importante é você vacinar, tendo um controle de temperatura certinho da vacina que garanta a eficácia dela, por ser um vírus muito lábil, muito sensível. A partir do momento que você tem a temperatura de 15 graus na vacina ali um bom tempo, pronto, pessoal, você perdeu a proteção para a sinomose. Agora, a vacina nacional vem com farma, vem não sei o que. Velho, use, se você tem a certeza da procedência dessa vacina. O animal está clinicamente sadio quando foi vacinado. Foi feito o protocolo certinho ali.
Tem chance desse animal pegar cinomose? Tem, porque nenhuma vacina é 100%. É igual essas duas que eu coloquei aqui. Mas fica a dica. Pode ser qualquer um. O importante é você imunizar e ter a certeza da procedência da vacina. Não adianta você ter... eu vou vacinar meu animal. Mas chega lá numa agropecuária, pega a vacina, põe no bolso. Deixa eu colocar no meu bolso aqui. E sai com a vacina lá, andando até chegar em casa. Isso num verão aqui de Santa Catarina, 40 graus. Você vai chegar lá e injetar água no cachorro, entenderam? O principal método é a vacinação. A partir do momento que a gente vacina, a gente consegue controlar essa doença, principalmente nos grandes centros. Mas qual que é o problema disso aí? Nós temos os reservatórios silvestres. Esse é um grande problema. Mas, se cada um fizer a sua parte, a gente já consegue reduzir a incidência disso aí. Beleza, pessoal? Vamos finalizando, então, que na próxima aula a gente vai falar a respeito da hepatite infecciosa canina. Perfeito? Deixa seus likes aqui. E até mais, pessoal. Boa semana para vocês.